Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Também ajuda nossos queridos colegas aí a conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, tá bom? Ajuda bastante, não custa nada. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 8ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, que trata do conhecimento de mundo. Tá bom? Nós vamos falar agora sobre a música, tá? A gente está falando aí sobre diversas temáticas, né? E agora a gente vai falar sobre música. Então vamos aqui para a introdução, né, no caso. Lembrando aí, pessoal, são agora 5 e 7 da manhã, estou gravando videoaula desde as 2h30, 3 horas da manhã aqui. E são agora 5 horas da manhã. Eu sempre falo nas videoaulas, né? Estou procurando agora nessa pandemia gravar videoaula de madrugada, porque a minha esposa em casa, a minha filhinha também não tem aula de manhã, né? Então, para não ficar privando a família de poder circular pela casa, aí não dá para eu ficar monopolizando a sala. Então, aproveito a madrugada, pessoal, travo toda a cozinha aqui, isolo com toalhas, pano de chão embaixo, para não acordar ninguém. Ligo o ventilador, por isso que fica essa chiadinha, porque senão eu morro, porque a cozinha também fica super quente. Mas, gente, peço perdão a vocês, essas videoaulas são todas gratuitas, eu não ganho nada, a não ser realmente o sentimento de prazer de poder estar auxiliando aí com os colegas que estão começando agora, tá bom? Então peço perdão para vocês aí, se a videoaula não é aquela coisa profissional, né? Tá aqui o fundo da minha cozinha, não tem uma edição, peço mil perdões para vocês aí, se tem alguma coisa que eu deixo a desejar, mas a intenção é a melhor possível, tá bom? Então, pau no gato. Música, né? Introdução. A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras, capazes de... Gente, olha só, eu sou professor de música, gente. Na verdade, eu sou aí na Prefeitura de Guarulhos, eu dou aula sou pedagogo, dou aula de educação infantil, mas eu sou músico, saxofonista, então deixa eu falar da minha área, né? Antes de eu ler ali, gente, anotem aí, isso é muito legal. Não sei se isso cai no concurso, não cai não, mas deixa eu falar para vocês aqui, anotem, porque essa é a definição tradicional de música. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Parece lindo, né? É lindo sim, gente, mas essa é a definição de música. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Tá? Então, essa é a definição de música. Antes de eu ler ali, a música, gente, ela é dividida em 3 partes. E não é igual o Chaves fala lá, música. Não. A música é dividida em 3 partes. Harmonia, melodia e ritmo. Certo? As 2 coisas aí que vocês precisam saber sobre música antes da gente começar a ler a leitura. Fiz meu comercial, agora vamos lá. A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Tá? Então, gente, não precisa explicar mais nada. Aquela frasezinha que eu falei no começo. Música é uma arte. Que tipo de arte? A arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma, aquilo que a gente está sentindo, através do som. A música está presente em todas as culturas, né? Nas mais diversas situações, festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas, inclusive nos funerais também, né, pessoal? Aquela questão de sentimento, tudo, né? As marchas ali, em respeito à família que perdeu seu ente querido. Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que, já na Grécia Antiga, era considerada como fundamental para a formação de futuros cidadãos, né, ao lado da matemática e da filosofia. Então a música também, né, desde os tempos, as auroras do tempo ali, a música já fazia parte da educação. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção e interação e comunicação social, conferem caráter significativo à linguagem musical. Nossa, gente, ficou meio confuso, né? Eu já explico para vocês. Música, gente, ela está ligada ao quê? Sensível, né? Ó, sentimento, afetividade, estética, estética porque tem que ser uma coisa bonita, cognitiva porque tem que ser uma coisa ali, ó, bem rítmica, né? Senão fica fora de contexto, né? Assim como a promoção, interação, comunicação social. Tá? Então, a música ela é um tipo de arte que ela promove diversos tipos de coisa, tanto parte de sentimento, parte de movimento, parte de integração. E ela também é uma das formas importantes de expressão humana, né? As pessoas se expressam através da música, né? O que por si só justifica a sua presença no contexto da educação. De um modo geral,
e na educação infantil particularmente. Tá? A gente trabalha muito com musiquinha na educação infantil. Então, se você não gosta daquela coisinha de tio, né, de ficar ali, né, cantando, eu não gosto de cantar, eu não gosto de dançar, eu não gosto disso, então, meu filho, parte pro fundamental, porque infantil é muita musiquinha, é cantar pra caramba, e não é só aquelas musiquinhas idiota lá não, viu, de polegares, meu lanchinho. Não, gente, você também não vai trabalhar esses cantores de funk aí, né, também na sala de aula, mas você pode trabalhar em músicas legais também, tá? Músicas aí da cultura brasileira. Então a gente pode trabalhar diversas coisas aí com as crianças. Agora, encerrou aqui a questão da música, né? Engraçado, eles colocaram aqui introdução, mas na verdade só tem isso de música. A gente vai trabalhar agora uma outra temática, tá? Música já encerrou por aqui. A gente vai começar em uma outra temática, que é presença... não acabou não. Passei vergonha. Presença da música na educação infantil. Ideias e práticas correntes, né? Presença da música na educação infantil. A música, no contexto da educação infantil, ela vem, ao longo de sua história, atendendo a vários objetivos, alguns dos quais alheios a questões próprias dessa linguagem. Tem sido, em muitos casos, suporte para atender a vários propósitos, como formação de hábitos, atitudes e comportamentos. Famoso, né? Meu lanchinho. Gente, eu sei que vocês podem falar assim, nossa, esse professor é professor de educação infantil e debocha das musiquinhas. Meu, tenta fazer isso 17 anos, cara. Eu estou 17 anos na rede pública de Guarulhos. Tenta fazer isso 17 anos que você vai ver só que delícia que é. Chega uma hora, gente, que... Mas é o tipo de música que é importante, né? Então, ó, como lavar as mãos antes do lanche, escovar os dentes, respeitar, né, o farol, né? Isso aqui, ó, tem uma música, gente, que eu amo de paixão, que é uma música do Xuxa Só para Baixinhos, que eu acho que é de 2002 esse DVD, na verdade, na época era VHS até, do Xuxa para Baixinhos, eu não sei se era 2002 ou 2003 que saiu esse Xuxa para Baixinhos, que o primeiro Xuxa para Baixinhos, gente, ele tinha um vídeo, eu vou colocar a musiquinha aí na descrição, mas eu não vou colocar link nenhum, vocês procurem no YouTube, tá bom? Não vou ficar colocando o link de outras pessoas, não porque vai me atrapalhar, mas que de repente, gente, é muito complicado, né? Você coloca lá, depois a pessoa fala, você está ligando meu negócio, não é para divulgar meu... É muito complicado. Então eu vou botar o nome da musiquinha, vocês procurem, tá bom? Que é uma música, gente, acho que chama Atravessar a Rua, alguma coisa assim, que eu não lembro direito a letra, deixa eu ver aqui se eu não passo vergonha. É mais ou menos assim, ó. Tem que esperar, fechar... Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar, fechar o sinal para atravessar. Gente, é do Xuxa para Baixinhos 1 e é uma música que eu amo cantar com as crianças. Hoje eu até canto um pouco ela, mas quando chega em cima do trânsito, aquelas coisas assim, eu trabalho muito isso com as crianças sobre a questão de atravessar as ruas e tal. Então essa musiquinha ela faz muito parte do cotidiano e é uma música muito legal da Xuxa. Então aqui, né, falou aqui de respeitar o farol, gente, eu lembrei da hora, assim, muito bacana. Então tem diversas músicas aí, que a finalidade dela, na verdade, não é cantar, não é a música em si, mas ensinar uma lição, ensinar alguma situação ali para o bem da criança, para o aprendizado dela também. Criei musiquinhas de político, por exemplo, né? A finalidade não é a música, a finalidade é fazer você decorar o número maldito dele para poder votar, tá? E tem muitos candidatos salafrários aí que a pessoa vota pela musiquinha, né? E na verdade nem olha as propostas do cara. Também é outra situação aí, que a música é usada não necessariamente com a finalidade musical, né? A realização de comemorações relativas ao calendário de eventos do ano letivo, simbolizados aí no Dia da Árvore, Dia do Soldado, Dia das Mães, né, etc. A memorização de conteúdos relativos a números, letras de alfabeto, cores, traduzidos em canções. Quando falou aqui de alfabeto, né, gente, tem o alfabeto da Xuxa lá também, né, acho que é do show da Xuxa 3, né, o disco lá, né, que também, eu vou colocar aí na descrição o nomezinho da música, né, que é a ABC da Xuxa, né, de amor, bem de baixinho, eu também trabalho o alfabeto, é muito bacana, gente, tá? Eu sei que tem gente aí que não gosta da Xuxa, tem gente que gosta, mas a questão é, a música é boa, tá bom? É muito bom aí, e são coisas aí que você consegue trabalhar uma parte didática utilizando a música, tá bom? Essas canções, elas costumam ser acompanhadas por gestos corporais,
imitados pelas crianças de forma mecânica e estereotipada. Essa questão aqui dos gestos corporais também tem uma música, vou colocar aí no... Eita, tem um monte de música aí na descrição. Outra música também que eu vou colocar, gente, é uma música da Sandy... eu nunca sei se é do Sandy Júnior ou da Sandy Júnior, porque é os dois, né? Então, essa música de Sandy Júnior, que se chama... não lembro agora, mas eu vou procurar o nome e vou colocar aí na descrição. Né, que é uma música muito legal, que inclusive eu fiz em Libras, gente. Essa música muito, muito bacana. Eu fiz o cursinho de Libras aí, e na época trabalhou muito essa musiquinha, que era uma música assim que falava assim: pro lado de lá, pro lado de cá, pro lado de cima, pro lado de baixo, pro lado de fora e pro lado de dentro. De um lado para o outro, mudando de lado, de dentro para fora, de fora para dentro, vai. E era uma música que a gente amava fazer na aula de Libras, porque trabalhava muita movimentação assim. E para trabalhar com as crianças é muito legal, principalmente porque chega uma hora que a música fica tão rápida que as crianças meio que, né, se atrapalham ali. Gente, é muito bacana. Vou colocar também. Eu vou ver o nomezinho e vou colocar aí, tá bom? Na descrição para vocês. Outra prática corrente tem sido o uso das bandinhas rítmicas para o desenvolvimento motor, da audição e do domínio rítmico também. Tá? Então essas bandinhas aí, que tem aí, que muitos instrumentos aí que as escolas recebem, também é importante para que a criança aprenda a trabalhar o ritmo. Essas bandinhas utilizam instrumentos, pandeirinhos, tamborzinhos, pauzinhos, né? Muitas vezes confeccionados com material inadequado e, consequentemente, com a qualidade sonora deficiente. Então, às vezes trabalha isso aí na escola, essas oficinas, e às vezes ela não tem aquela sonoridade correta ali, acaba ali a criança, né, fazendo uma coisa mais para baderna do que para aprendizado. Por isso que é importante aí a escola, no caso da escola pública, até mesmo a escola privada, adquirir esses materiais, tá bom? Tem verba para isso, então tem que adquirir esses materiais aí para que as crianças trabalhem. Isso reforça o aspecto mecânico e a imitação, deixando pouco ou nenhum espaço às atividades de criação ou às questões ligadas à percepção e conhecimento das possibilidades e qualidades expressivas dos sons. Olha, gente, aqui está colocando isso de uma forma negativa, mas isso é positivo também, tá bom? Essa questão das bandinhas aí, que é trabalhado na escola, né? Eles colocam aqui de uma forma negativa, mas é muito legal para a criança explorar, porque também não dá para a criança ficar toda hora aí criando, né, sons por ela própria. É importante a criança explorar isso, mas também é importante a criança conhecer os ritmos prontos ali que tem, tá? Minha opinião, não vale para a prova, tá? Para a prova vocês vão colocar lá, que está escrito aqui, que as bandinhas são uma porcaria para o ensino das crianças. Mas no dia a dia de vocês, podem trabalhar assim com a bandinha, tá? Que é uma coisa positiva, tá bom? Muitas pessoas que escrevem esses negócios aqui, gente, são pessoas que nunca nem tiveram dentro de uma sala de aula, então não sabem o que funciona ou não. Tá? São os famosos especialistas da educação, que muitas vezes aí, me perdoa a expressão, vomitam um monte de bobagem aqui na legislação que não se aplicam na sala de aula. Para a prova, as bandinhas são negativas, certo? Na prática, depois vocês podem trabalhar, que é legal sim. Ainda que esses procedimentos eles venham sendo repensados, muitas instituições encontram dificuldades para integrar a linguagem musical ao contexto educacional. Eu entendo isso aqui, pessoal, porque o que acontece? Professores aí que não têm qualquer conhecimento musical, ele tem muita dificuldade, até mesmo para cantar. Se for cantar parabéns para você, o professor não sabe, não dá para ele, ninguém é bom em tudo. Então, assim, as escolas acabam tendo essa dificuldade. Todavia, por exemplo, as redes públicas acabam não investindo. Ele quer que o professor de artes trabalhe a música. E, porra, tem que ter... Gente, perdão o palavrão aqui. Desculpa, saiu sem querer. Me perdoa. Gente, tem que ter um professor de música, um professor formado em música. Eu, por exemplo, não gostaria, de forma nenhuma. Uma vez aí chegaram na Secretaria de Educação para mim, você vai ser formado em música? Eu falei, esquece isso. Não, a gente precisa de professor de música. Eu falei, então, tem professor de música na rede municipal? Não, mas você pode trabalhar. Gente, me perdoa, aqui para vocês, ó. Porque na hora de pagar, que nem colocar um monte de laboratório de informática na escola, nas escolas, e quer que o professor dê aula de informática. Leva lá um banzé qualquer, perdoa a expressão, um imbecil qualquer lá, pega lá uma hora de atividade de 50 minutos e dá um cursinho rápido pro professor. E quer que o professor aplique na sala de aula? Me desculpa, gente, aqui, ó. Tá? Paga um professor de informática. Quer que eu dê aula de informática? Você tem que me dar um subsídio em cima da aula de informática. Quer que eu dê aula de música? Tem que dar um subsídio em cima. Agora, você vai trabalhar musiquinha na escola, mas eles querem um professor de música
trabalhando de graça, inserindo o seu conhecimento musical ali, de graça, gente, na hora da remuneração, não dá valorização, não dá valor nenhum para o professor, me desculpe, tá? Você pode ser formado em História, Matemática, Geografia. Tá? Se você está dando aula de educação infantil ou fundamental, você pode até usar o seu conhecimento na sala de aula. Agora a prefeitura, por exemplo, inseriu uma aula de geografia e ao invés de te pagar como professor especialista, te pagar como professor normal, aquele que você insere a sua matéria especialista, não aceita esse tipo de coisa não, gente. Acontece muito e é errado. Tá? Você tem que valorizar. No filme do Batman, que eu não vou colocar aí na descrição do vídeo, o Coringa, lá de 2009, ele fala uma frase que é muito importante, assim, embora seja o Coringa que fale, ele fala assim: se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Gente, eu não sou bom fazendo videoaula, por isso que eu não cobro nada, não tenho curso pago, tá? Faço aqui de graça com o intuito de ajudar mesmo. Mas assim, gente, quando você é um profissional numa área, valorize aquilo que você é, tá? Não aceite ficar fazendo coisinhas de graça, não, porque para manter seu emprego ou para ganhar algum pontinho, porque você desvaloriza o seu trabalho, tá bom? Principalmente a prefeitura, que é muito malandra aí, a rede estadual, até mesmo as redes particulares, são muito malandras, eles gostam de pegar o seu conhecimento e utilizar aquilo, e na hora de te valorizar, zero. Tá? Essa questão de música aí, os professores têm muita dificuldade. E aí as redes públicas, as instituições acabam tendo dificuldade. Mas, pô, pagar o professor de música eles não querem. Né? Mas se descobrir que nem comigo, né, que a gente é um professor de música também, ele quer que a gente vá lá e dá um projeto de música para as crianças. E eu não vou fazer isso, a menos que seja um projeto bacana, bonito com as crianças. Mas eu deixar a rede pública me usar para fazer uma coisa ali, tipo, olha, 2 professores pelo preço de 1, aí também não dá. Né? Então, muitas escolas elas têm essa dificuldade realmente de lidar com a questão da música, porque os professores têm professores que não têm noção nenhuma de música, tá? E não é culpa dos professores, né? Ninguém é bom em tudo, né, gente? Gente, me perdoa o desabafo, né? É madrugada, já tô meio com sono, mas tem coisas assim que a gente liga a nossa realidade, não é o foco da aula, mas às vezes deixa a gente meio fulo, né? A gente é ser humano aí e, né, às vezes a gente meio que se empolga aqui. Peço perdão para vocês aí, né? Tá bom? Ainda que esses procedimentos venham sendo repensados, já falei aqui das dificuldades, constata-se uma defasagem entre o trabalho realizado na área da música e nas demais áreas do conhecimento, evidenciada pela realização de atividades de reprodução e imitação em detrimento de atividades voltadas à criação e elaboração musical. Puxa, gente, olha, de novo eu vou ter que fazer um desabafo aqui. Eles querem jogar nas costas do professor, né, que o professor trabalha muito imitação, muita musiquinha fabricada, né, não deixa a criança explorar, não deixa a criança fazer. Você não pode ensinar o que você não sabe. Se o professor não tem esse conhecimento de música, eu sou professor de música, mas o professor que não é, gente, como é que ele vai trabalhar essa criação com essas coisas, quando muitas vezes o professor ele não tem base para aquilo? Pô, meu... Então aqui está falando essa questão, né, tal, tudo bem, considerem isso para a prova, tá? Que muitas instituições têm dificuldade porque o professor se apoia muito na questão da imitação e não trabalha a criação e elaboração aí com as crianças, né? Mas poxa, coitado do professor, né, gente? Putz, me perdoa. Difícil, né, gente? Que nem eu, dando aula de informática na escola que eu falei para vocês, eu não tenho conhecimento. Meu conhecimento de informática, gente, é Word, internet, um pouquinho de Excel, né? Aí, pô, como é que eu vou ensinar para criança? A criança me faz uma pergunta mais difícil ali, eu não sei responder, porque eu não tenho essa formação. Entende? Então eu tenho mania de jogar muitas coisas em cima do professor, poxa, né? A questão aqui, né? De o professor ficar imitando muita musiquinha e não dá espaço para elaboração, para criação. Mas se nem o professor ele tem essa facilidade, como que ele vai passar isso para a criança? Tá bom? Mas desconsiderem minha opinião. A prova é isso aqui. Tenho certeza que os professores concordam comigo. Nesses contextos, a música ela é tratada como se fosse um produto pronto, que se aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo conhecimento se constrói. Gente, estou ficando irritado com essa aula, hein? Tá falando aqui que o pessoal costuma tratar aí a música como um produto pronto e não como uma coisa a se construir, né? Tô ficando irritado, hein, meu? E isso porque eu sou professor de música e eu tenho minha facilidade. Estou irritado porque tá jogando muitas coisas nas costas dos professores aqui. A música está presente em diversas situações da vida humana. Existe música para dormir, para adormecer, né? Para dançar, para chorar com os mortos, que eu falei para vocês aí, né? Para conclamar o povo a lutar,
o que remonta à sua função ritualística. Tá? Então a ritualística da música aí, de acordo com cada situação em que ela é colocada. A música também é presente na vida diária de alguns povos, né? Ainda hoje é tocada e dançada por todos, seguindo costumes que respeitam as festividades e os momentos próprios a cada manifestação musical. Nesses contextos, as crianças entram em contato com a cultura musical desde muito cedo e assim começam a aprender suas tradições musicais. Mesmo que as formas de organização social e o papel da música nas sociedades modernas tenham se transformado, algo de seu caráter ritual é preservado, assim como certa tradição do fazer e ensinar por imitação e por ouvido, em que se misturam intuição, conhecimento prático e transmissão oral. Então, assim, aqui também fala, né, que a cultura musical, ela, desde muito cedo, ela é inserida na vida do ser humano, na cultura dos grupos, dos povos. E aí também fala sobre essa questão da organização social, em que o papel da música, muitas vezes, as músicas modernas, elas vão mudando, elas vão se transformando, mas que o seu caráter ritual é preservado, muitas vezes através aí do que? Da tradição, né? Então, às vezes, você modifica o formato de executar uma música, até mesmo a melodia, o formato, né, de que ela é feita ali, mas que o seu ritual ali, ou seja, o seu objetivo permanece, tá bom? Essas questões, elas devem ser consideradas ao se pensar na aprendizagem, pois o contato intuitivo e espontâneo com a expressão musical, desde os primeiros anos de vida, é importante ponto de partida para o processo de musicalização. Então, aqui também está falando, né, sobre considerar aí, na aprendizagem essas questões. Porque esse contato de intuição da música, ela vem desde que a criança é bebê, né? A criança já tem aquela coisa própria dela de criar ali, de fazer as suas próprias performances, tá? O que acaba entrando em contradição com aquela fala lá de cima, que fala que na escola é muito trabalhado coisa condicionada. A criança, ela tem seu próprio modo de se expressar também. Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de mão, né? São atividades que despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atenderem necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva. Tá? Acho que não precisa muito explicar isso aqui, tá? Brinquedos de ritmo, essas coisas assim também estimulam bastante, despertam aí o gosto pela atividade musical. Aprender música significa integrar experiências que envolvam a vivência, a percepção e reflexão, encaminhando-as para níveis cada vez mais elaborados. Tá? Então, aprender música aí vai fazer com que a criança vá se evoluindo também ali nas danças, nos cantos, tá? Nos ritmos, e daí saem muitos cantores. Né? Pesquisadores e estudiosos vêm traçando paralelos entre o desenvolvimento infantil e o exercício da expressão musical, resultando em propostas que respeitam o modo de perceber, sentir e pensar em cada fase e contribuindo aí para que a construção do conhecimento dessa linguagem ocorra de modo significativo. Então tem muitos pesquisadores e estudiosos aí, né, que traçam aí paralelos entre o mundo infantil e o mundo musical, né, o exercício da expressão musical, que resultam aí em propostas aí que respeitam também o modo da criança perceber, dela sentir, dela pensar a música aí em cada fase da vida dela. O trabalho com música proposto por esse documento, ele fundamenta-se nesses estudos, de modo a garantir à criança a possibilidade de vivenciar e refletir sobre questões musicais, um exercício sensível e expressivo, que também oferece condições para o desenvolvimento de habilidades, de formulação de hipóteses e de elaboração de conceitos. Então, esse parágrafo que ele está falando, pessoal, que a intenção do trabalho com a música passado nesse documento tem a intenção do que? De estimular o trabalho livre da música, expressivo das crianças, sem que seja uma coisa muito forçada, muito estereotipada ali, tá? Que a intenção deles não é criticar, não é meter o pau, não é dizer como o professor tem que fazer, mas ali aconselhar, né? Dar uma base de como se trabalhar a música na escola sem ser daquela forma mecanizada, tá? Trabalhando ali de uma forma mais expressiva, mais livre também. Tá? Gente, a gente vai falar aqui agora, dentro dessa mesma temática, está escrito assim. Não, na verdade é uma continuação, acho que dá para acabar, vamos lá. Compreende-se a música como linguagem e forma de conhecimento. Então a música é uma linguagem e uma forma de conhecimento também, tá? De aprendizagem.
presente no cotidiano de modo intenso, no rádio, na TV, gravações, né? Por meio de brincadeiras, manifestações, diversas outras coisas, além de situações de convívio social, a linguagem musical ela tem estrutura e características próprias, devendo ser considerada como. Então, a linguagem musical, né, presente aí no cotidiano através de diversas formas, ela tem características próprias e deve ser considerada como produção centrada na experimentação e na imitação, tendo como produtos musicais a interpretação, improvisação e composição. Apreciação. Percepção, tanto dos sons e silêncios, né, quanto das estruturas de organizações musicais, buscando desenvolver por meio do prazer, da escuta, né, a capacidade de observação, análise e reconhecimento. Reflexão sobre questões referentes à organização, criação, produtos e produtores musicais. Gente, deve ser considerado o aspecto da integração do trabalho musical a outras áreas, já que, por um lado, a música mantém contato estreito e direto com as demais linguagens expressivas, né? Movimento, expressão cênica, artes visuais, e por outro, ela torna possível a realização de projetos integrados, tá? Então tem que ser considerado aí o aspecto da integração do trabalho musical com as outras áreas da arte também, tá? Uma vez que está tudo muito ligado ali. É preciso cuidar, no entanto, para que não se deixe de lado o exercício das questões especificamente musicais, ou seja, coisas que sejam próprias da música, não pode também deixar de lado. Ela liga muitas culturas, muitas artes, muitas áreas, mas ela também tem a área própria dela ali, que não pode também ser deixada de lado. O trabalho com música deve considerar, portanto, que ela é um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas que apresentem necessidades especiais. Crianças com necessidades especiais também gostam muito de música, se acalmam muito com música, né? Então também é um fator muito importante, tá? Então o trabalho com música é muito importante, inclusive entre as crianças especiais. A linguagem musical é excelente por meio... A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, equilíbrio, autoestima, autoconhecimento, além de um poderoso meio de integração social. Então, está mostrando aqui o valor, a importância do trabalho musical nas diferentes áreas, nos diferentes contextos aí da educação, tá? Na educação infantil. Agora a gente vai falar aqui, gente, sobre a criança e a música, só que a gente vai deixar isso para outra aula, né? Já estamos aqui com 27 minutos, e a gente vai deixar isso para a outra aula, tá bom? Então, deixa eu só formatar aqui, gente, para não perder logo, meu Deus do céu. É isso aí. Então, gente, ó, não esquece de se inscrever, de dar aquela curtida. Desejo a vocês aí bons estudos. Até a próxima aula.